Pronto. Agora está gravando, pessoal, aquela advertência que eu fiz de ter temas que não admitem discussão nesse conteúdo de ditadura militar. Está aqui a prova. Essa é uma aula do terceiro A, primeira aula sobre ditadura militar. Enfim, sigamos. Tá? Como é que os militares chegam ao poder no Brasil? Primeiro de tudo, a construção, no início da década de 60, de um discurso sobre o João Goulart e sobre o governo Jango. João Goulart e Jango são a mesma pessoa, tá? Que colocam uma aura, uma pecha de perigo socialista nesse governo. Na verdade, o governo do Jango é simplesmente um governo nacional desenvolvimentista, e não é o nacional desenvolvimentismo da Vera Magalhães, que pelo jeito não entende nada de nacional desenvolvimentismo. É o nacional desenvolvimentismo de fato, tá? Para quem não sabe, a Vera Magalhães é a jornalista que coordena o Roda Viva na TV Brasil hoje em dia, e ela, nessa semana passada, disse que o Bolsonaro se despiu da roupa de liberal para vestir a roupa de desenvolvimentista. A Vera Magalhães, sinceramente, não entende nada de desenvolvimentismo, ou eu não sei o que ela está querendo dizer com isso. Mas, enfim, o governo do Jango era, de fato, um governo nacional desenvolvimentista que, em termos muito claros, preconiza tomar para si o volante da economia nacional, tomar para si o eixo de decisão sobre os rumos da economia nacional, prezando sempre pelo bem-estar da sociedade, em especial pelo bem-estar da classe trabalhadora. Tá? Era isso que a galera chamava de socialismo na época, um governo em prol das categorias trabalhadoras. De qualquer forma, os grupos poderosos e mais interessados em afastar Goulart do poder, estou falando das elites, de fato, banqueiros, latifundiários, grandes industriais, setores da classe média e religiosos, principalmente a Igreja Católica, apoiou a ditadura militar no Brasil. Isso precisa ser dito, tá? A gente não pode passar por isso incólume, sem apontar o dedo, de fato. Esses grupos vão se valer desse discurso da ameaça socialista, um discurso que vai ser veiculado na grande mídia, vai estar ali na Globo, vai estar no jornal O Globo, vai estar no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo. Então, a grande mídia, de uma forma geral, repercute esse discurso, serve de caixa de ressonância para esse discurso da ameaça socialista, porque eles querem deter as reformas de base que o João Goulart pretendia colocar em pauta no Brasil, reformas que transformariam a estrutura social do Brasil em algo mais democrático e algo mais justo para as categorias menos privilegiadas. Então, com um discurso antissocialista e a justificativa de manter a ordem interna no país, a gente vai ver em 1º de abril de 64 um golpe militar com vários, como é que eu posso dizer, várias marchas militares tomando conta das principais capitais do país naquela data. Muitos tentam discutir, não, o golpe foi, na verdade, na madrugada de 31 de abril, ou então o golpe foi em 2 de abril. Tudo isso para livrar da associação desse movimento militar com o Dia da Mentira, que acontecia exatamente em 1º de abril, né? Até hoje, o Dia da Mentira é o 1º de abril. Eu gosto de sempre lembrar que a principal força no movimento se deu exatamente nessa data. Em especial, casa muito com o golpe militar, porque para chegar ao poder, eles se valeram de uma mentira, como é que eu posso dizer? Uma mentira legal, tá? Que foi justamente... Qual foi mesmo? Alguém pode me dizer? Qual foi aí a justificativa falsa utilizada pelos militares para assumir o poder em 64? Não. A ameaça socialista era como se fosse um sentimento público que era divulgado e disseminado, mas houve uma justificativa legal na letra da lei, que foi utilizada pelos militares de forma mentirosa para assumir o poder, com a legitimação, inclusive, do Congresso Brasileiro e do STF. Eu falei na última aula sobre essa farsa
constitucional. Qual foi? Vocês podem abrir o microfone e responder sempre, viu? Fiquem à vontade. Não me recordo. Ok. O que foi dito em 1º de abril de 64 é que João Goulart tinha fugido do Brasil e que, portanto, a cadeira de presidente da República estava vaga, estava vacante, uma vez que não existia mais presidente nem vice em território nacional e o Jango havia saído do país sem avisar ao Congresso, ou seja, ele tinha fugido do país. Na verdade, o João Goulart estava no Rio Grande do Sul, com o Leonel Brizola, decidindo que rumos tomaria na ideia de resistir ou então realmente de deixar o Brasil. Então é uma mentira constitucional. Legalmente é uma farsa o golpe militar. Uma vez que o Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara, declara que está vacante a cadeira de presidente, o Congresso é chamado a eleger diretamente um presidente da República, elegendo Humberto Castelo Branco, general. O STF chancela e tudo isso é feito no momento em que o João Goulart ainda está em território nacional. Ou seja, juridicamente é uma farsa, é uma mentira. Não poderia ser feito juridicamente esse movimento. Tá? Legalmente é mentiroso. E isso é um dos motivos pelos quais a gente não pode se furtar a chamar esse evento de golpe. O termo golpe é muito claramente aplicável a esse contexto. E aí tem N motivos, entre os quais eu gosto de citar. Primeiro, é uma farsa jurídica para romper com a estrutura democrática, com o percurso da democracia brasileira, que havia eleito João Goulart não só uma vez. Ele foi eleito 2 vezes. O governo de João Goulart, ele é eleito primeiro para vice-presidente, de fato, vai assumir a presidência da República, e em segundo momento há um plebiscito para se decidir entre presidencialismo e parlamentarismo. E a figura do João Goulart ganha com endosso popular. É a vontade do povo que João Goulart governe o Brasil. Ele vai ser derrubado pelo golpe com 54% da aprovação popular. Então, dizer que não, porque o povo tal era contra o João Goulart. Mentira. É mentira. Tem pesquisa aí à vontade para mostrar para a gente que o João Goulart era um presidente popular, contava com o apoio do povo e que foi derrubado por uma elite escrota que tinha interesses antipopulares. Então, o golpe primeiro serve para marcar que foi uma farsa legal e que rompeu com a estrutura democrática no qual o país caminhava. E segundo aspecto, as forças que derrubam o governo de João Goulart partem de dentro do Estado brasileiro. É o Exército. O Exército, que eu saiba, não é uma força externa ao Estado, é interna. Então, é uma prática de golpe, se parte de dentro do Estado para derrubar um governo legitimamente eleito. Tá? E em terceiro ponto, que não se tem nenhuma transformação para frente, não se tem nenhuma transformação num sentido futuro do Brasil. As transformações que o golpe militar promove no Brasil são regressivas. É um regime reacionário. Portanto, não cabe de forma alguma, e por favor não adotem esse termo, Revolução de 64. Não existiu revolução em 64. O que existiu foi golpe, um golpe militar claro contra as instituições democráticas brasileiras. Se você for falar em Revolução de 64, por favor, não me cite como seu professor de história. Só lembre disso. Porque aí tudo bem para mim, cada um pode seguir com o caminho que quiser, mas aí dizer que você foi meu aluno e eu ter que chancelar isso aí, dizer, não, o acaba teve aula comigo, fica chato para mim, tá certo? Então foi um golpe militar o que aconteceu no Brasil em 1º de abril de 64. A gente tem que mencionar sempre também que esse golpe contou com a participação de certos setores da sociedade civil. Por isso, é muito mais elegante, digamos assim, ou verdadeiro, ou sincero, por dizer em termos mais absolutos, chamar esse golpe de golpe civil-militar, ou golpe cívico-militar.
uma vez que os industriais brasileiros, alguns, obviamente, inclusive pagaram para a tortura, pagaram para assistir à tortura de elementos de esquerda no Brasil. Então, não era só o governo militar autoritário que foi financiado pelo empresariado brasileiro. O próprio aparelho repressivo desse Estado ditatorial também contou com o financiamento desses senhores, por assim dizer, na falta de um termo mais próprio para ser dito em sala de aula. Então, a gente se refere ao movimento de 64 como golpe civil militar, tá? Aí uma recomendação, se vocês quiserem assistir algo sobre o tema, Muito Além do Cidadão Kane. Recomendo demais, é praticamente um documentário sobre esse contexto escroto que foi a ditadura militar no Brasil. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém não entendeu o que eu quis dizer? Tá de boa? Nossa, vou tomar aí as palavras de Gabriel como as palavras da turma toda. Aqui a gente tem a imagem dos 5 ditadores da história recente do Brasil. O Castelo Branco, o Costa e Silva, o Garrastazu Médici, o Geisel e o Figueiredo. Que opinião popular, Caio? Não, qual a opinião popular? Eu tô querendo entender. Sobre a aula, que tá dando para entender. Saquei. Ok. Então, esses camaradas aqui foram ditadores, foram personagens que, no mínimo, compactuaram aí com os crimes de tortura e repressão. Eles não estavam, eles não estavam na ponta da lança da repressão. Não era como filme de 007 em que o ditador aparece na sala em que o camarada está sendo torturado. Não era assim, efetivamente. Mas eles tinham conhecimento pleno das práticas de tortura que aconteciam durante o regime militar. Regime é uma péssima palavra, vamos usar sempre ditadura, durante a ditadura militar. E eles foram, no mínimo, coniventes, certo? Ainda que alguns desses não estimulassem a prática da tortura, destacando aí mais o Geisel, talvez seja o que tem estimulado menos, mas eles eram, no mínimo, coniventes com essa prática. Então, a gente tem que colocar isso sempre às claras. E eram todos autoritários, canalhas, cães servis aos interesses norte-americanos. O mais nacionalista desses camaradas era extremamente subserviente aí aos interesses estrangeiros e contra os interesses democráticos do povo brasileiro. Vamos falar do governo de 1 a 1. Falando aí do Castelo Branco. Castelo Branco era parte dos militares moderados. Ele vem assumir a presidência da República numa perspectiva de tentar conter o grupo mais radical das Forças Armadas, que pregava aí a política de segurança nacional, que é um combate efetivo, um uso efetivo do Exército, das Forças Armadas, para combater cidadãos que eles consideravam subversivos e, portanto, inimigos internos do país. É bizarro, mas o Exército brasileiro foi utilizado para combater os seus próprios cidadãos, como se estivesse numa guerra civil. Difícil, complicado. Então, o Castelo Branco era um moderado que estava tentando assumir a frente do golpe para evitar que esses camaradas chegassem ao poder. Era um cara mais soft, por assim dizer. Ele era representante do grupo da Escola Superior de Guerra, né? São os mais intelectuais dos generais militares, participavam da formação do pensamento militar brasileiro. E esse grupo também era conhecido como a Sorbonne do Exército. Sorbonne é uma referência
a maior universidade do mundo, talvez, uma universidade francesa, tá? Onde se tem um pensamento crítico da sociedade e do mundo de uma forma muito, muito afetiva, muito interessante. Então, era algo quase jocoso citar esses camaradas como Sorbonne, porque eles eram da Escola Superior de Guerra. O Humberto Castelo Branco, então, apesar de ter essa linha mais soft, mais moderada, e de atuar, de certa forma, como um interregno, a postura dele era essa, de fato, eu vou entrar para governar durante um período de tempo, restabelecer a ordem, devolver, de certa forma, a democracia, os rumos da decisão do país, acaba que ele, no poder, altera de uma forma drástica os andamentos constitucionais do Brasil, e a partir de então a gente vai ver um cenário político muito distinto. Por exemplo, ele inaugura a prática dos atos institucionais, que são decretos-lei do presidente da República que tem valia há de sempre, para sempre, sem necessidade da autorização do Congresso, ou seja, são medidas não democráticas, são medidas extremamente autoritárias. Nos atos institucionais 1 e 2, a gente vai ter as alterações das leis eleitorais brasileiras, que vão colocar em prática aí uma espécie de bipartidarismo, para disfarçar o fato desse regime ser uma ditadura. Então, vamos dar um discurso diferente para essa ditadura, pessoal, não vamos fazer como as velhas ditaduras que colocavam práticas de partido único. Vamos criar aqui 2 partidos para o Brasil, a Arena, que vai ser o partido da ditadura de fato, e o MDB, que vai ser a oposição. Mas, na prática, ambos os partidos são partidos do sim e o partido do sim, senhor. Tá? Não há condição de organizar de fato uma oposição nesse regime, não. Vocês estão escutando um chiado aí, tipo um grilo, alguma coisa de fundo, está incomodando vocês, não? Não? Ok. Tá, porque para mim estava tendo esse retorno. Mas, beleza. Vamos lá, seguindo então. A política externa do Castelo Branco é servir de sabujo mesmo, de apoio, um endosso total à política externa norte-americana, né? É um servilismo aí aos interesses estrangeiros, e ele vai implementar uma nova Constituição no Brasil, a Constituição de 67, uma Constituição extremamente autoritária e arbitrária, por assim dizer. Uma das perspectivas do governo Castelo Branco é a Lei de Segurança Nacional, que dá aí o combate à ideia do inimigo interno do Brasil, os subversivos. Como eu disse, ele assume o poder com uma política de que em breve abriria para a democracia novamente, mas a prática é que seu governo vai ser bem repressor e bem autoritário. E ele também é o camarada que vai criar o Serviço Nacional de Informações, o SNI, que é praticamente um aparelho interno de inteligência para fiscalizar os opositores, para vigiar os opositores, para perseguir os opositores ao regime da ditadura militar, tá bom? Então era um órgão do governo específico para vigilância política. Daí vocês veem, estourou há pouco tempo um escândalo aí do Ministério da Justiça com dossiês de vigilância de opositores ao governo, nem opositores ao governo de fato, mas uma coisa mais ampla que isso. Um dossiê de fiscalização, de vigilância a antifascistas, a funcionários do governo e de autarquias governamentais que fossem antifascistas. Relatórios, assim, mais de 400 pessoas sendo vigiadas pelo Ministério da Justiça no Brasil, o que é algo horroroso e que remete justamente à SNI. Não é prática atribuída ao Ministério da Justiça estabelecer essas condutas, tá? Não cabe ao Ministério da Justiça vigiar cidadãos brasileiros, tá? Cidadãos brasileiros, perdão. Não cabe ao Ministério da Justiça de fato. Mas Castelo Branco, de certa forma, apontando aí para uma redemocratização, ainda que seja um cara muito bruto, grosso,
E era da Sorbonne, eram os caras mais moderados. Imagine se não fosse. Acaba que acontece um acidente com ele. Ele acaba, o helicóptero dele, coisa que não acontece no Brasil com político, né? O helicóptero dele acaba. Não lembro agora se era o helicóptero ou se era o avião, agora estou na dúvida, mas creio que era o helicóptero. Acaba caindo, né? E o Castelo Branco vai morrer. Misteriosamente, coisas do Brasil, né? Eu nunca vi um país para tanto político morrer dentro de avião, helicóptero, carro, como no Brasil. Acontece muito acidente com político no Brasil. Misteriosos. No lugar dele, vai ser colocada uma junta governamental. Essa junta vai colocar no poder Costa e Silva. Costa e Silva, ao contrário do Castelo Branco, que era da Sorbonne, era uma mais intelectual, de certa forma, no Brasil, o Costa e Silva é um energúmeno. Utilizando termos do Ciro Gomes, é um jumento de carga, por assim dizer, tá? Ele era um representante aí da parte menos esclarecida do exército, mas também da parte mais brutal, da parte mais violenta. É o primeiro dos presidentes chamados linha dura da ditadura no Brasil. É o primeiro ditador linha dura, por assim dizer, eu acho que fica mais claro. Durante o governo dele, a gente vê que se tem uma desilusão do sistema político brasileiro com a redemocratização, que vai levar à criação de uma frente ampla, com políticos como o JK, que havia sido presidente e que era deputado, o João Goulart, que está no exílio, o presidente deposto, e o Carlos Lacerda, que era da oposição aos dois, era oposição ao JK e ao João Goulart, um cara de direita, liberal, de fato, udenista, servil dos interesses norte-americanos, mas ainda assim, de certa forma, que valorizava a democracia e que era contra a manutenção de uma ditadura. Esses camaradas, por mais opostos que fossem, organizaram aí uma tentativa de redemocratizar o Brasil através de uma frente ampla eleitoral que pautasse movimentos pró-democratização. O que é que vai acontecer com eles? João Goulart é envenenado no Uruguai por agentes da ditadura. O Juscelino Kubitschek vai ter o freio do seu automóvel cortado e vai acabar morrendo num acidente automobilístico. E o Carlos Lacerda, vendo os dois se lascarem, vai fugir para os Estados Unidos, onde vai permanecer exilado ali por muito tempo. É no governo do Costa Silva que a gente vai ter a implementação também do AI-5. O AI-5 é chamado de um golpe dentro do golpe, porque ele é o recrudescimento da ditadura militar. É a autorização para o lado mais violento, para o lado mais nefasto da ditadura militar, certo? É um endurecimento do regime. Então, 68 vai ser conhecido aí como o golpe dentro do golpe por conta disso. O AI-5, esse ato institucional, permitia ao ditador fechar o Congresso Nacional, assim como as assembleias estaduais e as câmaras municipais, caçar mandatos de parlamentares que fizessem oposição ao regime, suspender direitos políticos de qualquer cidadão durante um período de 10 anos, demitir, remover, aposentar ou pôr em disponibilidade funcionários públicos ao bel prazer do governo, segundo os interesses do governo, tá? O que explica muito claramente porque não havia grandes denúncias de corrupção, porque não podia ninguém fiscalizar o governo militar, embora existisse corrupção, e hoje está comprovada a existência de corrupção durante o regime militar como um todo. Grande, não é pequena, não é grande corrupção durante o regime militar, tá? Ninguém podia fiscalizar, nem funcionário do governo podia denunciar, o cara estava ali, podendo ser demitido, removido, aposentado, do nada, né? Então, se podia remover ou demitir juízes, tá? E se podia julgar crimes políticos em tribunais militares com juízes indicados pelos militares. Detalhe, tribunal militar, de certa forma, ele é uma lei paralela, é uma lei diferente, que só cabe ao julgamento dos próprios militares, tá? Os militares podem ser julgados por crimes militares. O cidadão comum, não faz nenhum sentido que eu seja julgado por uma lei que não me cabe. Além disso, o AI-5 ele acaba com o direito de habeas corpus.
ele, de certa forma, legitima por baixo dos panos, através da posta em prática da Lei de Segurança Nacional, a prática de tortura, a prática do extermínio, da morte aos inimigos do regime, por assim dizer. A ausência de habeas corpus significa que você pode ser preso por qualquer motivo, você não precisa nem ser avisado do motivo que você está sendo preso, e que você não pode pedir liberdade preventiva aí para responder em liberdade aos crimes pelos quais você está sendo acusado. Por muitas vezes você era preso sem ter acusação formal, inclusive, de crimes. Ou seja, é a subversão completa da lei. Tá? E o AI-5 promove isso. O Pedro Aleixo, que era o vice-presidente do Costa e Silva, era o único civil na reunião que aprovou o AI-5, ele vai virar para o Costa Silva e vai dizer, Costa Silva, não tenho medo do senhor, não. O senhor, eu sei que é um democrata, mas o meu medo é o que o guarda da esquina vai fazer com esse poder que a gente está dando ao aparelho repressor. A polícia militar que a gente tem no Brasil, essa polícia que vai para matar ou morrer, é fruto do AI-5. Na verdade, ela é fruto de um processo histórico muito mais longo. Essa polícia militar que a gente tem aí no Brasil são os capitães do mato lá do regime colonial, tá? Do regime escravista. Mas ela se constitui como essa polícia genocida que a gente tem hoje em dia, e o pior de tudo, que é a polícia que mais mata, mas também a polícia que mais morre no mundo, ela se constitui dessa forma na ditadura militar. Ela é a mão repressiva do Estado militar contra o cidadão brasileiro, que não pode, que está condenado simplesmente por fazer oposição, por criticar o governo. Isso não tem nada de democracia. Isso não tem nada de democracia. Tá certo? Então, o Pedro Aleixo diz, tenho medo do guardinha da esquina. O que é que ele vai fazer com esse superpoder que o AI-5 está dando a ele? Eu não tenho medo do senhor, não, Costa Silva. Eu tenho medo do guardinha da esquina. Tá? E é nesse período, para a gente não deixar de falar e parecer que a gente está enviesando o discurso histórico, que se tem o início da luta armada por parte dos movimentos de esquerda, muito relacionada, de certa forma, ao esgotamento das saídas democráticas e políticas para a circunstância. Uma vez que João Goulart morre, e JK morre, o Carlos Lacerda tem que fugir, a galera diz, não tem mais o que fazer. O negócio é partir para a luta armada, que é a única forma de resistir a esse regime ditatorial que está se impondo. Tá bom? Aí há um debate na historiografia brasileira de um modo geral. Se a luta armada ela começa em 64, depois do golpe militar, se ela começa em 67, com a eleição do Costa e Silva, que traz à tona essa linhadura do Exército, ou se ela começa em 68, depois do AI-5. Tá? Isso aí, de fato, está em debate. Eu, como historiador, eu estou disposto a acreditar que ela começa em 68, depois do AI-5. Mas existem elementos para se discutir, para se pautar, que ela possa ter começado em 64, depois do golpe, ou que ela possa ter começado em 67 como reação ao governo do Costa e Silva. Tá certo? Essa luta armada realmente era uma tentativa aí da esquerda, de alguma forma, dos setores mais radicais da esquerda, na verdade, não era do PDT, por exemplo, do PTB, na verdade, na época, ou não era de setores à esquerda do MDB ou do PSD, não era do PSD, do PSB, era realmente de uma esquerda mais ligada ao comunismo, de uma esquerda mais ligada a movimentos radicais. Essa galera, de fato, aí vai começar a lutar a mão armada contra a ditadura, mas é tipo... não dá nem para chamar uma luta de Davi e Golias, que é muito pior que isso. É tipo o exército norte-americano, sei lá, bombardeando o Iraque com drones. Tá, vai fazer o que contra drones? Vai continuar matando gente o tempo todo. A esquerda não tinha força, a esquerda não tinha estrutura, não tinha movimento para dar combate à ditadura militar. No fim, as ações armadas desses grupos de esquerda, eram muito mais relativas a
promover algumas ações, como sequestro de embaixadores, para pedir a libertação de presos políticos, ou de assaltar bancos para financiar aí a causa da resistência à ditadura. Raramente você vai ver alguém da esquerda matando um policial, trocando bala ou qualquer coisa do tipo. Era muito difícil. Tenho pouquíssimos exemplos disso. Quase nenhum. Agora, por que a gente chama de luta armada, então, professor? Porque eles, de fato, estavam com armas na mão. E isso aí você coloca que provavelmente estavam à disposição de matar ou morrer aí nesse cenário. Tá bom? Mas, na verdade, acabavam só morrendo. Mataram ninguém, praticamente. Mas morreram como moscas para o Exército Brasileiro. E aí a gente vai ver mais isso quando a gente falar sobre o governo do Médici. Acho que a gente deve acabar por aqui hoje. E semana que vem a gente continua. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Prof, Diga. quando fala, o senhor poderia falar mais sobre a parte que diz que o golpe militar foi um movimento cívico-militar, a parte do além do cidadão Kane? Tá, olha, o Além do Cidadão Kane é um documentário, de certa forma ficcional, que ele relata a integração, a participação de setores civis da sociedade brasileira no golpe militar, tanto financiando como discutindo e estimulando a prática do golpe, tá? Então, existiram empresários do setor industrial brasileiro e do setor agrícola brasileiro que estiveram diretamente envolvidos com a prática do golpe militar e que financiaram, além do golpe em si, como um movimento político, eles financiaram também a prática de tortura e de repressão às esquerdas organizadas no Brasil. Então, quando eu falo que o golpe é cívico-militar, eu quero enfatizar que houve um setor da sociedade brasileira que tomou assento no movimento, que inclusive conduziu junto com os militares esse movimento. Para a gente não ficar pensando de uma forma tola que os militares, os empresários não tinham nada a ver com o que os militares faziam, tinham sim. A mídia pactuou, a mídia aceitou, a Rede Globo aceitou, o Estado de São Paulo aceitou. Tá me escutando ainda? Porque parece para mim que travou. Vocês estão me escutando? Por favor, alguém dê um sinal de vida aí que travou meu computador aqui. Estão escutando, né? Então pronto. A mídia aceitou, o empresariado aceitou, e mais do que aceitar, incentivaram, pactuaram com o golpe, com a ditadura militar durante muito tempo. É lógico que vão haver de certa forma, teve um treinamento militar. Ele participou em algumas. Marighella chegou a ser cabo no Exército. Então, não, nada é total nesse sentido. Mas, majoritariamente, o empresariado, os religiosos, os líderes religiosos, a mídia, eles não só endossaram a ditadura, como participaram do golpe junto com a ditadura. Por isso, o golpe cívico-militar. Tá certo? Um Tá golpe certo. das elites contra... Perdão, desculpe. Não, disse que entendi. Obrigada. Tá certo. Beleza. Então é isso, pessoal. Por hoje a gente vai ficando por aqui, tá? Amanhã a gente volta a discutir esse tema. Beleza? Tchau, tchau para vocês. Até amanhã. Valeu vocês também pela presença. Ai, computador velho para travar, que só a gota. Tchau, tchau.